tarde, depois de um período, né, de descanso forçado. Estamos retornando com as nossas atividades e foi selecionado porque eu já tinha começado com vocês na sala de aula com relação ao número de conteúdos que aparecem no módulo por cada bimestre. E aí é necessário que a gente separe aqueles que são mais importantes. Então, nossa primeira aula virtual depois do recesso, já contando como um segundo bimestre, eu selecionei para vocês o tempo condicional. Olha, isso é um assunto muito grande. Mas no nosso caso, nós vamos estudar só uma das 4 partes do tempo condicional. Só a primeira parte. Então, o que é que a gente vai aprender? A estrutura desse tempo verbal, como é que ele forma, e vamos aprender conteúdos separados, porque esse conteúdo ele não vem só. Cada função dele, ele traz 2 conteúdos. Então, o que seria, na verdade, condicional? Olha, isso é imposto por uma situação, por uma condição, que na língua inglesa se expressa, na maioria das vezes, pela partícula if, que significa o se. Então, nós vamos, nessa primeira semana, observarmos como é que funciona essa primeira condição. E aí, imaginando que somente falando e explicando não seria o suficiente para que vocês entendessem, eu também formulei inicialmente um pequeno resumo, que será o norte. É por ele que nós vamos observarmos como esse assunto funciona, tal como eu faço na sala de aula quando tenho que explorar algum conteúdo. Eu sempre faço um resumo para que vocês tenham como se orientarem na casa de vocês para responder as atividades. Bem, agora vamos passar a dar uma observadazinha no resumo que eu preparei para vocês, curtinho. O tempo condicional, como eu já falei, ele abrange 4 condições. A condição 0, a primeira condição, a segunda condição e a terceira condição. Nós, do nono, vamos trabalhar apenas a primeira condição. Tá? Então, o próprio módulo vai se encarregar de, nos bimestres futuros, já vai trazendo outras condições. Então, vamos supor que no terceiro bimestre o positivo já coloque a segunda condição, ou talvez as duas, a segunda e a terceira, porque a condição 0 é só uma explicação que a gente precisa colocar, que ela já se enquadra em uma dessas condições. Bem, vamos observar aqui o que foi que eu fiz. Eu preparei um quadrozinho para vocês aqui, já com alguns exemplos, né? E mostrando para vocês que é possível que essas condições apareçam em todas as formas, né? Pode aparecer na afirmativa, pode aparecer na interrogativa, pode aparecer na interrogativa. Isso aí é claro que pode acontecer de qualquer forma, como se trabalha normalmente os conteúdos, que englobam as 3 formas, afirmativa, interrogativa e negativa. Ora, há uma 4ª forma, que seria aquela forma interrogativa negativa simultânea, mas ela não é muito utilizada. Então, o que é que a gente faz? Aproveita para que o aluno, pelo menos, tenha essa visão de como se estrutura as 3 principais formas. O tempo condicional não apresenta situações totalmente verdadeiras ou concretas. Isso porque, gente, se eu estou falando de uma condição, pode ser que ela ocorra, mas o tal do si pode impedir que essa ação aconteça de fato. Então é por isso que a gente diz, isso aí é até um resumo próprio que eu faço, que eu acho que o aluno, por esse caminho aí, ele consegue até entender melhor como é que funciona, tá? Porque se tem uma condição, é porque às vezes aquilo é possível ocorrer ou não. Vai depender dessa condição que o contexto estiver
inserido, né? Elas podem ser executadas ou não, dependendo da condição. Uma frase condicional é formada por duas orações. Então é nisso aí que eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: quando você diz, eu estou estudando um tópico gramatical que tem 4 partes e eu estou estudando uma dessas 4 partes. Mas é bom que a gente comece a entender que não é tão simples assim, porque só uma dessas partes ela contempla 2 tópicos de gramáticas. Por exemplo, se uma frase condicional é formada por 2 orações, eu tenho, por exemplo, na letra A oração principal. E o que é que expressa a oração principal? A oração principal expressa a ação em si. Tá? Então, logo eu vou perceber, se o professor está falando de oração principal, então eu estou trabalhando com um período composto. Tá? Então, observem que não se trata de um período mais simples. Eu vou ter uma oração principal e automaticamente eu vou ter outra oração. Essa outra oração que eu vou ter é chamada de oração condicional. E o que é que ela faz? Bem, essa oração exprime a condição, tá? Essa condição geralmente é introduzida por if. E o que é esse if? É o se, tá? Agora, entendam aí. Eu não estou dizendo que todas as vezes essa condição se expressa pelo se. Eu estou dizendo que geralmente. E o que é o geralmente? O geralmente não é tudo, o geralmente não é pouco, mas o geralmente é quase tudo. Então é preciso que a gente entenda a priori qual seria a estrutura elementar das frases condicionais. Elas passam a trabalhar com 2 pedaços, não é isso? O primeiro pedaço, que é a oração principal, e o segundo pedaço, que é a oração condicional. E nas aulas futuras eu vou mostrar para vocês o seguinte: é que essas orações introduzidas por if, se elas estiverem na forma indireta, elas podem começar com a oração condicional e só depois é que elas terão a oração principal. Mas isso aí é mais para frente, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui que as frases condicionais podem exprimir. O que é que elas representam, essas tais frases condicionais? Aí eu aqui tenho 3 possibilidades, né? 3 possibilidades. Eu gostaria de dizer para vocês que essa letra B e essa letra C, elas serão no futuro. Agora, para esse momento, nós estamos trabalhando só a letra A. E o que seria essa exposição da letra A? Uma condição provável. Ora, traduzindo o que seria uma condição provável, é aquilo que está mais perto da realidade. Não está tão difícil de acontecer, é tal coisa. Se eu estou falando de um tempo condicional que me impõe restrições por causa do se, esse se na condição provável é o que está mais perto que ocorra, tá? Não é certeza, mas nesse caso aí está bem perto da certeza. Se você observar a letra B, ela já vai se afastando um pouquinho do concreto, do real. Passa a ser uma condição improvável, que seria mais difícil, tá? E por último, a gente teria uma condição, como o próprio nome já diz, já classifica impossível, ou seja, totalmente fora da realidade, é o que a gente chama de hipotética. Portanto, minha gente, para o 9º ano, pelo menos nessas primeiras 4 semanas de aula, nós vamos trabalhar essa condição. Então, o que é que eu vou apresentar para vocês no vídeo, por exemplo, da próxima semana? Eu vou falar da condição provável, mostrando quais são os conteúdos necessários para que você utilize essa condição provável com propriedade. Além disso, eu vou mostrar para vocês também que se a sentença não estiver na forma direta, ela pode funcionar de forma indireta. Então, eu espero que nesse nosso primeiro encontro a gente tenha entendido os conteúdos. Qualquer dúvida,
Vocês podem fazer as perguntas, os questionamentos pelo grupo que vai ser colocado, tá certo? Ou então até mesmo pelo PV. E espero que vocês tenham uma semana proveitosa de bons estudos e até a próxima aula.